Já estamos de volta pelos estúdios aqui da OK TV, um jeito diferente de fazer TV. Comigo aqui o meu amigo Juarez Bolotão, falando francamente hoje aqui na OK TV, na nossa live Fala Comigo. Juarez, qual foi a sua maior dificuldade na carreira até chegar ao sucesso que você tem hoje? Eita! Costumo dizer que as dificuldades a gente enfrenta todos os dias, né? Mas eu acho que foi romper os rótulos. Aqui o povo tem a mania, principalmente os mais antigos, e eu tenho muito respeito por aqueles que têm a minha idade de profissão. A gente tem gente que tem, eu tenho 37 anos de rádio, todo meu respeito. Só eu não faço igual. Quem me ouve sabe disso. Eu faço o meu. Eu sou o Juarez, eu não sou ninguém. Entendeu? Eu não escuto para me pautar, nunca escutei na realidade. Mas quando a gente entra no mercado, não deve ser diferente com você, com líderes comunitários, não sei como é que foi ali a questão do jacaré, mas as pessoas acham que você quer o lugar delas, as pessoas acham que você é uma ameaça. No início, então, quando eu ainda conciliava beleza com o jornalismo, é cabeleireiro ou é jornalista? Quem é tudo não é nada. Então tem umas coisinhas que lá atrás me magoava. Eu era um garoto, então aquilo me feria. Mas hoje, mas aí com o tempo também a gente vai provando e a gente vai marcando, né, o nosso território na cidade. Então esses rótulos a gente vai rompendo, porque os rótulos não me cabem. Eu posso ser o que eu quiser ser, eu posso voltar a ser cabeleireiro, eu posso ser jornalista o resto da minha vida, eu posso voltar a fazer TV, inclusive aqui na OK TV, eu posso ser o que eu quiser ser. Então não venham com rótulos pra cima de mim. Então isso foi rompido, isso foi vencido, foi uma dificuldade que eu venci, mas com trabalho. Não é como a gente quer da noite pro dia. Foram anos aí de trabalho e hoje está tudo muito tranquilo com relação a isso, essa dificuldade do rótulo, das pessoas entenderem que a gente pode ter inúmeras profissões e fazer bem todas elas, né, e fazer com muita paixão, que é o meu caso. Acredito que você tirou bem, né, essas piadinhas, essas situações. Mas a família, a esposa, como que recebia isso? Eu tento blindar ao máximo, eu tento proteger ao máximo. A questão política, que é o meu jornalismo de veia, eu comecei assim, é uma área mais rasteira, mais baixa, você sabe disso, mais suja, né? A gente tem gabinetes de ódio espalhados por aí para denegrir imagens, né? Eu sofro isso e muita gente sofre, ou muitos já sofreram. Então assim, eu blindo bastante. Eu costumo dizer que a minha casa, para mim, é o meu santuário. Então, ponto. Eu sofria muito lá atrás, no início, porque eu não sabia lidar com a situação. Hoje, o que eu faço? Para minha sanidade mental, eu não leio, eu debocho, eu uso meu microfone, não para dar ibope para essas merdas, mas para dar aquela debochada. E eu aprendi uma coisa, Claudinho, que me falaram, Juarez, com o trabalho que você tem, sempre se posicione acima desses medíocres. Eu aprendi, levei isso para minha vida. Tem coisas, Claudinho, que não vale a pena você retrucar, você rebater, você falar, você dar ibope, audiência pra gente que não tem. Porque a inveja, e a maioria é fruto disso, as perseguições, a maioria é isso, a pessoa, ela não quer somente a credibilidade do Juarez, ela quer ser o Juarez, ela quer ser o Claudinho, ela não quer só o seu lugar, ela quer ser você, ela quer ter a sua vida. Aí, meu amigo, você não tem o que fazer, é dele, é dela, a pessoa já é desvirtuada de caráter daquilo ali. Então o que a gente faz? Vence como? Trabalhando, fazendo um prêmio maior, fazendo mais sucesso. Eu acordo todo dia com esse mantra na minha cabeça. Eu costumo dizer, me vençam com trabalho. Mas as pessoas gostam de jogar sujo, gostam de pico. Eu não vou perder meu tempo com picuinha, falando de vida particular de ninguém. As pessoas gostam disso, dos ataques pessoais, vulgares. Então assim, a família eu tento blindar ao máximo. O meu pai hoje é falecido, mas eu tenho a minha mãe, cuido e cuidarei sempre que ela precisar. Então eu tento blindar ao máximo para que não alcance, não chegue, porque o povo perdeu realmente a noção, não entende. E eu, como jornalista, Claudinho, aprendi muito, inclusive a tecer as minhas críticas, sabe por quê? Por trás daquele político, o que eu coloquei no meu coração e fui aprendendo? Tem uma mãe, tem
um pai, tem um filho, meu amigo. Então, eu falo francamente, mas eu sei hoje, e aprendo a cada dia, até onde eu posso falar francamente. Eu não posso jamais virar coisa que eu abomino. Esse velho, essa múmia, já me viu tecendo esse tipo de comentário? Nunca nem vai ver. Esse miliciano, citando aqui algumas polêmicas, você não vai me ver jamais. Porque tem mãe, tem filho, tem filha, tem pai. Eu tento me colocar no lugar da outra pessoa. Merece respeito. Exatamente. Eu quero ser respeitado, então eu preciso dar o respeito, inclusive para o meu entrevistado. Vamos ver se ele agora vai francamente, gente. Juarez, você tem pretensões políticas? Já recebeu um convite para participar dos próximos pleitos? Vou lançar minha candidatura aqui e vai bombar. Porque a gente sabe que a eleição de 24 já começou. As nominatas, as ligações, né, os acordos já começaram. Mal terminamos a de presidente, exato. Já começou. Estadual, né, e tudo mais. Olha, é engraçado. No início da minha carreira, quem estava no poder era o coronel, né? Hoje, rei sem trono. Graças a Deus que não volte nunca mais. Ele me perseguiu muito. Ele, aquele grupo político dele nojento, que hoje está dividido, né? Uma boa parte, eu sei de onde está, fazem as mesmas coisas, aliás, eles me perseguiram bastante. E uma das coisas, quando eu vejo, o Claudinho, lá atrás, surge um meme, que na época era charge, né, que eles falavam, né? O meme mais hoje, mas isso foi em 2012. Eu, Juarez, não era nada ainda, não sou ainda, estou começando, eu me encaro assim todos os dias. Eu tava na mesma imagem, eu, Jânio Mendes, Marquinho Mendes, na época Rafael Peçanha e uma outra pessoa, Paulo César, acho que é Paulo César. Eu, obviamente, Eduardo Bons de Tesoura, né? Eu, cabeleireiro e jornalista na época, como se eu batesse no governo do Alaí, isso lá atrás, porque eu viria vereador. Os anos passaram, eu vim alguma coisa? Eu não vinha nada. É o rótulo. Eles olham no espelho e acham que todo mundo é a merda que eles são. Ah, Juarez bate porque vai vir candidato. Eu posso vir. Eu sou livre, eu sou cidadão. Eu acho que a cidade perdeu de não ter tido um cara como Juarez Bolotão na Câmara Municipal de Campo Frio. Sim, mas eu não tinha essa pretensão, sabe? Nunca passou. Naquela época não tinha passado no meu coração nada. Mas eles queriam taxar e me desmoralizar na época porque eu só fazia as críticas, e olha que eu já fazia, no meu blog, na época era blog, não era nem site, e na TV, porque eu viria candidato. Ele faz parte de grupo político, tá batendo lá aí por causa disso. Os anos passaram e eu não vim. Já recebi vários convites. Hoje eu vou te falar, francamente, não digo dessa água não beberei, mas não tenho hoje nenhum projeto ou pretensão para isso. Mas quem fala muito isso são os ouvintes, né? Você já deve ter ouvido, Juarez vem. Tá, não é bem assim, mas eu não tenho essa pretensão não. Mas também não digo que amanhã ou depois, sim, eu possa vir, ponto. Eu não vou cuspir para cima. Entendeu? Se eu mudar de ideia, como cidadão, empresário e bom pagador, eu virei. A única coisa que se vir um dia, eu não quero largar de fazer meu programa, né? Falar francamente, aí como é que ficaria? Aí fica difícil, porque rádio é a minha paixão. Acho que ficaria igual o Garotinho, né? O Antônio Garotinho, um político em termos estadual, e faz lá o programa dele. O próprio Roberto Jesus faz lá Tá com a gente. Tá lá fazendo o programa. E olha, um grande abraço, faz um trabalho sensacional. RJ Transparente, vereador, me deu entrevista essa semana também para falar sobre esse aumento do IPTU. Não tenho hoje esse projeto, mas se algo mudar, já recebi vários convites, se algo mudar no meu coração, na minha vida e decidir, eu virei com muita honra e com muito prazer, desde que eu entenda que eu consiga fazer a diferença. Vir para fazer essa vergonha que muitos da Câmara Municipal faz e das outras também que passaram fazem, aí eu fico, meu filho, em casa, não faço essa vergonha não dá. A gente tem vereadores muito bem preparados na Câmara, mas tem. Mas tem outros também que não são nada, né? Tem outros ali, meu amigo. Eu, jornalista, não conheço, Claudio. Imagina a população. A maioria ali, metade, eu nunca nem entrevistei. Eu nem conheço.
Mas a população tem culpa dessa... Claro, eles que votaram. Dessa gama estar ali, porque aceitou, eu sempre falo, aceitou a dentadura, aceitou lá a cesta básica, O assistencialismo, a carteira de habilitação, aceitou a mentira, o engano, é isso mesmo. Aí colocou essa turma lá. Agora tem o medo também dos nomes que já estão se lançando aí para 2024, tá? Se essa, porque todo ano o povo fala, né? É a pior Câmara da história, toda Câmara é pior. Câmara do Silêncio? Os nomes que estão se lançando hoje nos grupos treteiros de WhatsApp da cidade para 2024 é para acabar a cidade. Só tem tralha, só vagabundo, só pilantra, só bandido. Eu tenho medo, se vierem de fato. Juarez, eu tenho participado de audiências públicas, a apresentação das loas na Câmara, e eu só vejo, me perdoe aqui, o Vinícius, né, essas pessoas, falou, eu estudei a matéria do IPTU, e ele votou contra. Sim, e aí Correia, né? E aí você, nas audiências, você só vê o Roberto Jesus preparado, pautado, com argumento. É verdade. E aí o governo até fica, não sabia, não, vou mandar, Não, tem que mandar pra mim não, tem que mandar pra casa, já tinha que ter mandado. Só vê o Roberto Jesus. Cadê os demais? E eu acho que eles confundem muito. Eu entendo que faz parte do processo político, mas eu acho que confunde muito a questão de hoje, o termo oposição e situação. Eu acho que você, para apoiar um governo, eu já falei coisas positivas aqui do governo, mas também não me faz passar pano para as coisas negativas. Quer dizer que para ser base de governo, o que a gente vê é isso. Em todos, não é de agora não. Você tem que dizer amém, sim, Senhor, para tudo. Quer dizer que o Roberto Jesus, por exemplo, que faz as suas críticas pertinentes, na maioria dos casos, representando a demanda da população. Eu não vejo nada ali inventado. Correto? Sim. Aquela coisa do galpão de remédio lá atrás, não foi na gestão do Jânio, né, na saúde, não. A gente entrou no ar com ele, ouvintes foram pra frente do galpão e tal, então eu não vejo nada inventado. Tava lá o remédio, não tava? Aquela montoeira de remédio. Aí encara como inimigo. Eu não vejo como inimigo. Então essa nomenclatura, esse jogo de oposição e situação tá errada. Tem que se começar a rever isso. Tá errado. Culpa da própria casa, culpa da própria Câmara, que faz isso como moeda de troca. Eu não enxergaria assim, eu não vejo assim. Tá? Eu acho que o Zé Bonifácio, por exemplo, se ouvir boa parte das críticas de Jesus, acertaria boa parte do governo. Verdade. Você é um homem inteligente, é um senhor. Ouve, vamos ouvir mais. Como eu vejo o Davi, por exemplo, que é líder do governo, também um jovem muito inteligente. Entendeu? Só que também, tanto quem é base que é oposição. Não dá pra fazer oposição por oposição, quanto pior, melhor. Não acho legal. Como também não dá pra dizer amém, sim, Senhor, pra tudo. Fato. Não tem como ser assim. Só que isso cria uma independência. E a Câmara dos Vereadores não está acostumada com independência, né, meu Deus? Nem os prefeitos, né, de passagem. A população perde tanto com isso. Perde né? Perde muito. Você imagina, e a gente falou disso, você procurar um especialista no postinho de saúde, aí você levar ali 3, 4 meses, e aí não tem um especialista. Aí quando você consegue, você tem que fazer toda aquela bateria de exames, depois levar mais 6 meses para retornar ao especialista. É brincadeira, né? Isso quando a pessoa não morre, né? Isso quando não morre. Isso é muito triste. A gente tem apontado aí, o Conselho tem falado muito, Juarez, a gente falando de saúde, quando a pessoa precisa fazer um atendimento fora do domicílio, que é o chamado TFD. Sim. Os veículos levam o pessoal, quando é no Rio de Janeiro, por exemplo, só para uma Avenida Brasil ali, e se o cara não conhece ali, ele fica perdido. E quem está acostumado a viver em Cabo Frio, Rio de Janeiro, é totalmente diferente. Eu não conheço. E às vezes o veículo deixa ali e a pessoa não tem dinheiro nem do lanche direito. Exatamente. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que mudar. Parece que agora, né, o Roberto Jesus fez uma lei, né, nessa questão do lanche, e o Jânio Mendes também, como secretário, vai instituir isso. Ele anunciou até no programa, falando francamente com você. Bacana. Né? Pontos acertados. Exatamente. Então eu acho isso um avanço. É o que eu estou falando. Se o governo encarasse, acho que a oposição é só Jesus, a gente só vê Jesus, né? Só Jesus. Porque o resto fica pula pra cá, pula pra lá, né? É um negócio doido. É a conveniência. É um negócio esquisito. Se o governo parasse para ouvir mais,
não, isso aqui então, e pontuar, se não enxergasse apenas, nem sei se enxerga, mas é o meu ver, como inimigo, a coisa fluiria melhor. Juarez, a gente já fez uma pequena abordagem, queria que você comentasse um pouquinho mais a sua avaliação, né, das últimas gestões municipais, incluindo a atual, e apontar, a gente está no caminho certo? Olha só, eu acho que os piores governos que a gente teve desde que eu moro aqui desde 2004, para mim foi a última gestão do Alair Correia, trágica, aquele pacto com o diabo que foi feito também, não tinha como não dar errado, tá? Aquele grupão, meu amigo, onde tem grupão, onde tem coligação de 15, 20, como é que vai dividir isso tudo? Isso custa caro para a máquina pública, e quem paga o preço é o pobre, fato. O Adriano, ele e Adriano, para mim, um dos piores. Marquinhos um ano e pouco ali, deu nem tempo, né, de fazer grandes coisas, mas estava dando uma oxigenada. Lá atrás, Marquinhos, naqueles 2 primeiros, ele teve um primeiro governo melhor, o segundo também não foi muito bom também não, 2008 a 2012. Mas, para mim, os piores no sentido de desleixo com a cidade, contratação de fantasma, não fizeram nada, verdade é essa. Fizeram nada e destruíram. Hoje a gente paga um preço, inclusive, deles dois, ao meu ver. É o todo? Sim, mas Alair e Adriano, para mim, foram os piores. José Bonifácio, vamos lá, não vou me furtar de falar. 2 anos, não encaro como um dos piores governos. Você está no caminho certo, meu amigo? Financeiramente, na maneira fiscal, conta, saneamento, equilíbrio, isso é coisa interna, eu vejo que sim. Eu assim enxergo. A base, né? Tá estruturado. Eu assim enxergo. Porém, para estar no caminho certo, precisa estar ouvindo as demandas da população. Então, falta rever a prioridade, que é saúde, infraestrutura, praça, educação. Educação eu nem ouço tanta demanda de crítica não lá na rádio, não sei você. Não ouço nem tanta coisa, não. Já ouvi mais. E pontos turísticos. Nesse ponto, precisa alinhar para realmente chegar numa coisa de dizer assim, estamos no caminho certo. Mas, perto do que já foi de não pagamento, de atraso disso, de luz cortada nos prédios públicos, greve, lixo jogado na frente da prefeitura, e precatório, contas bloqueadas e não sei o quê, nesse quesito, eu enxergo como no caminho certo. Entendeu? Mas precisa, governo. A gente tem que torcer pelo melhor, Claudinho, porque a gente mora aqui. Sim. Eu sou empresário, hein? Você sabe que eu não deixo de fazer nenhuma crítica lá na rádio. Eu não estou aqui para bajular, não. Mas preciso olhar para as demandas da população e fazer. Não é só olhar, não. Tem 2 anos. O povo já não tem mais paciência. O povo já não vai esperar mais. Estou mentindo? Não. O povo já não aguenta mais. Já era para ter feito. Esse ano era para mim, na minha concepção, um ano o povo suportava. A desculpa de que, e não é nem desculpa, herdou uma cidade abandonada, sucateada, beleza, é verdade. A gente sabe disso, o povo também sabe. Um ano. Esse ano 2022 para mim era para ter a virada de chave. Não veio ainda essa virada de chave, não. Vai vir ano que vem? Tem que vir. Tem que vir. O governo não conseguiu ainda essa popularidade. Exemplo disso foi a votação dos candidatos da marca. Exatamente. Eu perguntei isso para ele. Entendeu o recado das urnas? Soube ler? Tá sabendo ler o recado das urnas? Perguntei pro Davi, perguntei pro Jânio. Vocês estão entendendo que as urnas deram um recado. As urnas deram um recado. E esse recado precisa ser entendido. Algo tá errado. Onde vocês estão errando? Onde, se fosse eu, onde eu estou errando? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Troca-se quem tiver que trocar. A coisa tem que acontecer, né? Agora, outro ponto positivo. Tá acabando? Outro ponto positivo que eu enxergo. Escândalos de corrupção. Lá, eu estou dizendo pelo que eu convivo. Arraial, as licitações são escandalosas, meu amigo. São Pedro Aldeia, licitações escandalosas. Isso aqui em Cabo Frio, mesmo com as polêmicas e a falta de prioridade, que é o olhar para a população, que eu concordo, pelo menos eu não vejo isso e não recebo. Aluguel de impressora de 300 mil reais, de 500 mil reais, de 1 milhão de reais. Eu não vejo isso aqui. Não recebo esses contratos. Então isso está muito difícil. Já é alguma coisa considerável. A gente vai se despedindo aqui dos estúdios da OK TV. Obrigado você que esteve com a gente. E a gente continua aqui com a nossa live Fala Comigo.
Hoje com Juarez Volotão, falando francamente, tem uma galera com a gente aqui. Ó, o Ezequiel